Fala galera, tudo certo? Aqui Gustavo Calete falando. Eu vim aqui te contar quais são os meus planos, o que eu vou procurar na Copa do Mundo como um empresário e não como um jornalista. Estou aqui na sala VIP esperando o embarque. Nós estamos indo hoje, no dia da abertura oficial da Copa do Mundo, e achei importante fazer esse vídeo aqui. É um vídeo um pouquinho mais longo para eu explicar para vocês o que eu estou planejando, o que eu desenhei, o que eu já pesquisei para ter conteúdo realmente que ajude o pequeno e médio empresário brasileiro a melhorar seus negócios. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou procurar é qual é a preparação das empresas, tanto as gigantescas quanto as pequenas, para um evento mundial como a Copa do Mundo. Talvez tu lembra, talvez não, mas em 2014, quando aconteceu a Copa no Brasil, alguns lugares das cidades que sediaram a Copa, eles eram fechados, né? Tipo assim, o trânsito era fechado e tal. Eu acompanhei em Porto Alegre na época, né? Então eram alguns quilômetros de uma avenida onde o pessoal se reunia, ia caminhando, fazendo festa. Mas eu não me lembro, e eu procurei vídeos agora, né? Eu procurei vídeos da Copa de 2014 e não encontrei, eu não percebi uma preparação especial das empresas que estavam nesse caminho, entende? Dos estabelecimentos que estavam nesse caminho, que os torcedores iriam passar com foco de atender melhor, de expandir, de fazer novos clientes. Então, uma das coisas que eu vou procurar lá nos Estados Unidos é entender o que as grandes marcas, o que as grandes empresas que estão envolvidas com a Copa do Mundo e as que não estão também, como que elas estão se preparando para receber o maior evento de esporte do planeta Terra, e como que os pequenos estabelecimentos que, por sorte de localização, vão ter vão ter um volume de gente muito maior passando na frente do seu estabelecimento por causa de um jogo como esse. Calete, mas todo mundo que tem um estabelecimento perto do estádio sabe disso. É verdade. Nos Estados Unidos, mais ainda, porque eles têm média de público muito maior que as nossas, pensando nas nossas brasileiras, né? Pensando em todos os esportes, tipo o beisebol, a NFL, o futebol americano, a NBA ginásio, né? Mas eles levam um percentual de capacidade maior. Então, o estádio cabe 50 mil pessoas, a média de público americano é muito maior, normalmente ultrapassa 80% em todo e qualquer jogo, né? A média da temporada, sendo que no Brasil a média da temporada não chega a 50%, média de lotação dos estádios. Então, a primeira coisa que eu vou procurar é entender isso, pra gente aprender mesmo. Calete, mas por que tu acha que a gente tem que aprender com eles? Não, eu não acho. Daqui a pouco eu vou encontrar estratégia ruim, eu vou encontrar gente sem estratégia também, mas o fato é que os Estados Unidos, eles sabem fazer melhor do que o brasileiro aproveitamento de vendas em relação a jogos, tá? A segunda coisa, tá parecida com isso, é a operação Game Day, né? Game Day é o dia de jogo. É cultural nos Estados Unidos eles organizarem o dia inteiro, né? Então o estádio está aberto o dia todo, ao redor do estádio tem food truck, tem lojas, tem patrocinadores. Então, vamos pensar no Brasil, tá? No Brasil, o jogo de futebol acontece às 4 da tarde de domingo, né? O horário tradicional. Os portões abrem às 14 horas e a gente vê movimento ali a partir do meio-dia, talvez. Mas vê movimento por causa dos torcedores, por vontade do cliente que está pagando e vai mais cedo. Mas a estrutura do estádio não fomenta que as pessoas vão para lá talvez às 10 da manhã, às 9 da manhã. E nos Estados Unidos, sim. Um jogo de beisebol, então, que o jogo de beisebol ele é mais demorado por natureza do jogo, o estádio chega a ficar aberto 12 horas num dia de jogo. Então, entender essa operação Game Day é a segunda coisa que eu vou procurar, porque
essa operação Game Day, ela cria caminhos para o cliente comprar mais de ti. A gente tá acostumado com essas estratégias, né? Aquelas coisas de tu vai no mercado e aí onde tem, enfim, onde tem cerveja, tem um pacotinho de amendoim junto. Aí nada a ver, em tese o amendoim teria que estar lá em outro corredor. Ou, né, tu vai comprar fralda para nenê, aí tem as coisas todas, né, de criança, mas tem alguma coisa para mãe ali, para mulher que tá amamentando, por exemplo, enfim. Isso é caminho do cliente, mas eu quero entender, eu quero enxergar de dentro, porque eu vou estar andando nos camarotes, eu vou estar andando nos corredores que o torcedor em geral não tem. Então, no Maracanã eu já senti isso, a gente viu a operação até a logística funcionar, entendeu? Por onde entra a imprensa, por onde não entra, por onde entram os brindes dos patrocinadores, por onde entram as pessoas que vão agitar a torcida com aquele material do patrocinador. Então, essa é a segunda coisa que eu vou procurar. A terceira coisa é entender a logística da seleção brasileira. Como é que é levar 60, 70 pessoas para lá e para cá, sendo que tem que ter horário de comida, horário de sono, treino, imprensa, proteger, fechar treino, abre treino. Num país como o nosso, logística importa muito, tempo de resposta importa muito, tanto no custo quanto na margem. Então, eu quero entender, eu quero viver essa logística da seleção brasileira para ter aprendizados, né, aprendizados de velocidade, aprendizados de organização, aprendizados de operação mesmo, quem faz o quê, quem é responsável pelo quê. Estou muito curioso para isso. A quarta coisa é entender esses novos espaços de mídia. A gente tem visto cada vez mais as grandes marcas ou os grandes produtos oferecerem, criarem, gerarem mais negócios, gerarem mais dinheiro, né? E mais negócios para quem patrocina também, criando novos espaços em que essa marca pode ser vista, né? Vista, publicada. E eu quero entender, quero enxergar mesmo, porque tem muito dinheiro na mesa no Brasil. A gente vê o pequeno e médio empresário brasileiro, ele está tão preocupado com a operação, né? E contador, então, que é a minha área, nem se fala. O contador, ele se preocupa demais com a nova legislação, acaba não conversando com seus clientes, nem cogita novas receitas, mas vive uma tensão muito grande. E a quinta coisa, gente, bastidores. Eu vou procurar trazer notícia de bastidor, né? Daí sim, aí notícia de bastidor, eu não sou jornalista, mas tudo que eu consegui pescar, né, do mundo do futebol, tudo que eu consegui pescar do mundo dos negócios, de que pessoas estão conversando com quem, não no sentido de fofoca, óbvio, vocês jamais vão ver o vídeo aqui, fulano encontrou ciclano, não é isso. No sentido de entender por que certas pessoas estão indo para a Copa nos bastidores. Qual o interesse de um empresário brasileiro, grande, pequeno, médio, de estar nos bastidores da CBF? Qual o benefício que ele enxerga para a empresa dele? E também, claro, ninguém é de ferro, eu vou procurar também uma coisa que eu espero que tu também procure, que é o hexacampeonato. Talvez tu saiba, talvez não, mas eu sou louco por futebol, eu gosto de futebol desde muito pequena, minha família me levou em estádio desde 4, 5 anos de idade, então eu sempre fui a estádio de futebol, eu sei reconhecer o estádio de futebol, o que está acontecendo, né? Eu gosto de ficar olhando o banco de reservas, eu gosto de ficar analisando movimentos dos técnicos, dos auxiliares, e com esse nível de acesso que a gente tem por ter essa credencial da CBF, eu quero ter mais certeza, eu quero entender o lado profissional do jogador, né? Porque o jogador a gente cobra muito dele, porque ele ganha muito, e ele ganha muito porque ele atinge um número gigantesco de pessoas, e esse paralelo é importante para o empresário, para nós, empresários brasileiros. O jogador de futebol, ele ganha muito dinheiro porque ele atinge um número grande de pessoas. E nós, empresários brasileiros, a gente para pouco tempo para se preocupar em atingir um número maior de pessoas. Se a gente atingir um número maior de pessoas, invariavelmente
o nosso negócio vai crescer. Escala é... E escala aqui não entende assim, faço 5 vendas hoje, vou fazer 7.000 vendas amanhã. Não é só a internet. É atingir uma quantidade maior de pessoas vai fazer a tua empresa crescer. Ah, Calete, mas não passa tanta gente na frente da minha loja. Tá, então tu tem que atingir gente que não passa na frente da loja. Ou provocar, um pouquinho mais difícil talvez, mas quem sabe, provocar de algum jeito que passem mais pessoas na frente da tua loja. Mas a gente está tão focado na operação que não pensa nisso. Eu realmente estou muito empolgado porque o que está me levando para a Copa do Mundo é o meu trabalho de educação. Eu sou contador, eu sou maluco por contabilidade, mas o que está me levando para a Copa do Mundo é o meu trabalho de educação. E eu me senti convocado quando surgiu essa oportunidade. Convocado em espalhar o máximo de aprendizados possíveis. E eu quero mesmo que tu compartilhe aqui o que tu gostaria de saber de uma Copa do Mundo. Comenta aqui nesse vídeo, curte, te inscreve no canal, manda pro teu cunhado, se tu é meu amigo, manda pro teu cunhado e diz assim, olha aqui, o meu amigo tá dentro da Copa do Mundo, olha como é que vai ser. Mas, principalmente pensando em negócio, pensa na tua maior dor. Pensa, nós estamos na metade de 2026. Qual é o teu maior objetivo para 2026 e qual está sendo a tua maior dificuldade para alcançar ele? E o que tu acha que a Copa do Mundo, que o negócio Copa do Mundo pode te ajudar com isso? Calete, eu não acho nada. Bom, então só me conta qual é a tua maior dificuldade para atingir teu objetivo desse ano, que eu vou tentar solucionar ele, eu vou tentar te ajudar a solucionar ele e vou tentar te trazer um exemplo de Copa do Mundo. Porque eu estou indo com o radar muito ligado, eu estou pesquisando muita coisa sobre a Copa do Mundo. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui, eu estou preparando um material sobre como marcas que não patrocinam a Copa do Mundo estão se fazendo presentes na Copa para realmente marcar território. E isso é uma grande sacada porque eles não investiram milhões de dólares para serem um dos patrocinadores oficiais da Copa, mas eles não deixaram de aproveitar o momento Copa do Mundo no mundo todo para vender mais, para fazer campanha e tudo mais. E essa é uma lição que a gente precisa grudar, aprender é tornar preso, né? Prender em ti. Que mesmo com menos recursos, mesmo não tendo o melhor recurso necessário, tem como tu chamar atenção e aproveitar momentos. Entendeu? Mas tem que ter estratégia. Se tu tem curiosidade sobre mais alguma coisa da Copa do Mundo, comenta aqui. Não te esquece de dar o like, de te inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Vai, Brasil!